no versículo 1 desse Salmo 138, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Quando a gente lê uma passagem assim, a primeira pergunta que vem é: mas existem deuses? A palavra está dizendo que sim, né? Inclusive no hebraico aqui é Elohim. É a mesma palavra usada lá em Gênesis, quando fala da criação. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, por exemplo, ali diz que Elohim, no princípio criou Deus, os céus e a terra, né, Elohim. O Senhor Jesus fala lá em João capítulo 10, ele se encontra com os judeus. Aqui os judeus provavelmente são os líderes, uma vez que ele estava passeando pelo templo. No versículo 34, João 10, 34, respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Ele estava citando aqui o Salmo 82, onde fala, também faz menção de deuses. O Salmo 82, versículo 1, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. E o versículo 6, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Então, efetivamente, existem deuses, só que obviamente não são os deuses, não são seres espirituais, né, como se costuma fazer no paganismo, mas são homens em posição de julgar, porque um dos atributos de Deus é julgar, é fazer juízo. Então, na realidade, isso aqui está se referindo aos magistrados, aos juízes de Israel, e era com esses que o Senhor estava falando também, que eles deviam julgar segundo a palavra de Deus. Eles tinham essa autoridade para fazer isso. No sentido profético desse salmo, ele representa também as duas tribos ainda na sua expectativa de chegar a Jerusalém para poder adorar a Deus. O versículo 2 fala que ele se inclina, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade. Lá quando Salomão dedicou o templo, ele disse isso, que os judeus, quando estivessem longe, eles deviam se inclinar ou se voltar para o templo para fazer suas orações. Isso está em 1 Reis 8. 1 Reis 8, versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade, que tu elegeste, e dessa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Também no versículo 48, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, e os levarem em cativeiro, e orarem a ti para a banda da sua terra, que desse a seus pais, para essa cidade que elegeste, para essa casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faze-lhes misericórdia,
perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão, porque são o teu povo e a tua herança. Então eles lembram disso, e eles se inclinam, eles se voltam para Jerusalém na hora da sua oração, como fez Daniel também. Daniel, ele orava, ele abriu uma janela e orava voltado para Jerusalém por causa dessa promessa aqui que Deus havia dado, que quando eles estivessem no desterro, né, e esse capítulo 8 aqui, ele fala no versículo 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, para que os que os cativarem os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente obramos, cometemos iniquidades, etc. Então é a situação desse remanescente. Eles vão estar na terra do cativeiro, eles terão sido levados na terra do cativeiro, estarão tentando voltar para o templo para poder adorar, mas eles se inclinam apenas ainda, eles não estão sentados no templo, ou adorando no templo. No salmo anterior, eles estão junto aos rios de Babilônia, se lembrando de Sião, e agora eles se inclinam na sua oração em direção a Jerusalém. Esse versículo 2 também é interessante, porque ele fala de duas coisas aqui, né? Ele fala do nome de Deus, e ele fala da verdade de Deus. Louvarei o teu nome pela tua benignidade. A benignidade faz parte do caráter de Deus, e o nome é o caráter de Deus. E pela sua verdade, isso se refere à palavra de Deus. Então existe o nome de Deus, que é o caráter divino, e a verdade, que é a palavra de Deus. E aí ele continua, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. É interessante essa frase, porque, na realidade, a palavra de Deus é ela que revela para nós o caráter de Deus, que é o nome de Deus. É pela palavra de Deus que nós conhecemos o nome de Deus. Mas o nome de Deus, ou o caráter de Deus, nunca irá agir em desacordo com a sua palavra. Então, nesse sentido, a palavra está acima de todo o teu nome, que ele fala aqui. Porque Deus jamais vai agir em desacordo com a palavra dele. Então, se ao mesmo tempo que nós conhecemos a Deus pela sua palavra, nós podemos ter confiança que aquilo que nós conhecemos de Deus pela sua palavra é imutável e não falha, por causa do seu nome, por causa do seu caráter que dá sustentação à sua palavra. Uma outra característica aqui que nos fala também do caráter de exílio desses que estão louvando aqui o Senhor, é o versículo 3. O Senhor não responde assim diretamente à oração dele, o clamor. No dia em que eu clamei, me escutaste, mas não fala me respondeste. Fala, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Ou seja, a resposta a esse clamor foi consolo, foi alento, não foi a coisa efetivamente, que era o desejo deles. E que alento foi esse que Deus deu a eles? Um alento de perspectiva futura. Que ele fala, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. É futuro ainda. Ele é consolado pela perspectiva, né, pela promessa de que todos os reis da terra iriam louvar o Senhor e iriam ouvir a palavra da boca do Senhor. E essa resposta à oração é a resposta nossa também. Porque, num certo sentido, nós estamos desterrados, né? Nós estamos em terreno, em uma terra que não é nossa. Nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo, aguardando a nossa Jerusalém celestial, aguardando chegar lá
no céu, que é o nosso território, que é a nossa cidade, a nossa cidadania não é daqui. A nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos também o Senhor. Então, o alento que Deus nos dá agora é olhar para esse futuro, quando nós veremos todas as coisas realizadas. No nosso caso, o arrebatamento da igreja, ou seja, aguardarmos a Cristo vindo dos ares, para estarmos com Ele, para nos encontrarmos com Ele entre nuvens, subirmos com Ele para o céu, e depois disso, obviamente, toda a concretização das coisas que Deus tem ainda para resolver nessa terra, e também até a nossa, vamos chamar assim, a nossa parada final, que é nos novos céus, quando haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Mas por enquanto nós temos alento também. Deus nos dá alento, não pela realização já das promessas, mas pela promessa em si, pela perspectiva da promessa. Só nesse versículo 2, no início dele, ele fala: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Atualizado também fala: prostrar-me-ei para o teu santo templo. Mas aqui é prostrar e inclinar perante o templo da tua santidade. Não é o santo templo, é o templo da tua santidade, a santidade de Deus. Porque o que Davi está falando aqui é o caráter do templo, né? Toda a reverência, tudo que havia, tudo que foi mencionado, inclusive nós lemos ali no caso de Salomão, tudo, era porque o Senhor tinha colocado o seu nome ali, era o lugar dele. Então o templo, ele era um lugar de reverência por causa da santidade que havia nele, que era a santidade de Deus, a tua santidade. Inclinar-me-ei, ou prostrar-me-ei perante o templo da tua santidade. Então esse espírito, né, de senso de Davi aqui, perante aquilo que era a verdade de Deus para eles no momento ali, era aquele lugar. Não era o templo em si, né, não eram as paredes. E eles falam do templo tudo por causa que ali é o Senhor tem o nome dele ali. O irmão falou, eu estou dizendo porque um irmão falou esse dia atrás sobre o Salmo 51, que é sempre interpretado errado ali também. Ele tem esse caráter aí, sabe? No Salmo 51, quando Davi peca com Batseba, mulher de Urias, e ele é tocado, o Senhor toca no coração dele pelo profeta Natan, né? Ele cai, ele fica tocado, né, por aquilo por arrependimento. E o versículo, ele fala assim, versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, aí não é isso, né? Não é isso que ele está falando. Ele fala, não retires de mim o Espírito de tua santidade. Porque não tinha Espírito Santo. O Senhor, nenhum do Velho Testamento alguém teve o Espírito Santo, né? Então ele está falando a outra coisa. Ele fala, não retires de mim o Espírito de tua santidade. Assim como aquele senso que ele tinha, que a santidade de Deus estava no templo, ele também estava pedindo que esse Espírito não fosse tirado dele, esse Espírito de referente ao que Deus era, a santidade de Deus. Porque isso ele tinha perdido, né? Pecou de forma tal que ele perdeu toda a noção da santidade de Deus nele. Ele foi lá, ele não foi para a batalha, ele pecou contra Urias, daí mandou colocar Urias lá na frente de batalha e acabou morrendo lá. E ele tinha perdido completamente. A gente lê e fala, nossa, esse homem ficou doido, né? Ao ler e fala, esse homem ficou fora de si. Mas é
é isso que ele está falando aqui. Assim, ele tinha perdido o espírito da santidade, do que era devido a Deus. Então ele está rogando para que isso não fosse tirado dele, porque ele queria isso. Ele queria ser esse homem temente a Deus. Então nesse salmo nosso aqui que nós estamos agora, é ele falando desse lugar, que esse lugar era aquilo por causa da santidade de Deus, o espírito da santidade de Deus estava nesse lugar. Era o templo de Deus, né? O templo de tua santidade. Então isso é muito, para nós hoje, né, o princípio é o mesmo, né? É o temor, né? O temor que, você falou, o temor que é devido a Deus. O temor que é devido a Deus. É interessante que, vendo assim, a gente entende também a situação nos evangelhos, porque como é que o Senhor Jesus poderia considerar aquele templo como templo de Deus, se aquele templo havia sido reconstruído por Herodes, um homem completamente ímpio? Na verdade, o templo estava no lugar que Deus havia colocado o seu nome. E as paredes, as pedras não importavam tanto. O que importava ali era o nome do Senhor que estava conectado ao lugar. E como o irmão falou, né, a santidade do Senhor ali. O contrário seria superstição, né? Considerar a coisa em si, o templo, a parede, como falar da cruz de Cristo e a pessoa já pega um crucifixo. O homem sempre procura a coisa material, mas Deus, como fala, Deus não habita em casa feita por mãos de homens, mas Ele habita agora em casa feita por mãos de Deus. Somos habitação do Espírito de Deus. Uma outra coisa que traz consolo aqui a esse remanescente no caráter de peregrinos e desterrados é o fato deles terem um Senhor que é grande. Ele fala aqui no versículo 6, versículo 5, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, ainda que o Senhor é excelso. Se nós falássemos isso de um homem, nós imediatamente pensaríamos em alguém inacessível. Alguém grande e excelso é alguém também inacessível. Mas a característica de Deus é que Ele é grande, excelso e acessível. Porque o versículo 6 continua dizendo, e atenta para o humilde. O Salmo 147, um pouco mais à frente aí, também fala a mesma coisa no versículo 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. E no nosso versículo 6 do Salmo 138, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas o soberbo conhece-o de longe. No Salmo 147 também, voltando lá, ele também fala dessa dualidade, né, do caráter de Deus. No versículo 2, versículo 2 fala, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, que são esses justamente que vão chegar lá depois. E o versículo 3 ele fala, sara os quebrantados de coração, e liga-lhes as feridas. E por outro lado, o versículo 4, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Ou seja, o mesmo Deus, que é tão excelso, tão grande, tão magnífico, ao ponto de contar o número das estrelas, que nenhum homem conseguiu contar até hoje, e chamá-las cada uma pelo seu nome, é o mesmo que se inclina para os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Isso que é maravilhoso na palavra de Deus, um Deus que tem esse caráter, né? E chegou ao ponto de demonstrar isso no seu ponto mais extremo, quando enviou seu filho em forma de servo, sendo Deus, em forma de servo, e foi até a cruz. Santidade, a casa, somente um versículo no
Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Isso é o que não está falando. Davi havia perdido esse sentido, né, da santidade do Senhor. A santidade que convém à casa de Deus. E isso é o que acontece, né, nos nossos dias também. Nós perdemos essa noção da santidade que convém à casa de Deus. E é por isso que há um menosprezo, né, por essa santidade e acaba não tendo o temor devido, né, a Deus, e não há apreço por essa santidade que está na casa de Deus, porque nesse tempo aqui não tinha a igreja, né? Nesse tempo nós estamos falando aqui dos Salmos, mas a casa de Deus já existia. A santidade convinha na casa de Deus. O espírito dessa santidade, né, já estava na casa de Deus. Era a habitação de Deus em santidade. E a igreja hoje não é Israel, mas ela, a igreja, é a casa de Deus. E esse mesmo espírito de santidade convém a essa casa. E perdendo a noção disso, né, nós muitas vezes não nos preocupamos do quanto nós contaminamos a casa de Deus, quanto nós, com nossas atitudes, nossos atos, e às vezes, como aconteceu, né, infelizmente, recentemente, ocultamos aquilo que está contaminando a casa de Deus, porque o Espírito de Santidade convém a essa casa. E isso aqui é um assunto, né, que nós devemos nos lembrar sempre, porque isso não passa, isso nos perde. Né? Contaminação na casa, o pecado ali contamina, um pouco de fermento, né, leveda toda a massa. E 1 Coríntios 5 fala um pouco de fermento, isso não significa que existe um pecado pequenininho, um pecado grande. O pouco de fermento é aquilo que é necessário. O pecado, seja de qual for, ele leveda a massa toda. A quantidade ou a qualidade desse pecado, não importa. O pecado, ele leveda a massa toda, ou seja, ele contamina toda a Assembleia. E essa santidade, né, que convém à casa de Deus, praticamente,